Você já parou para observar a facilidade com que se levanta de uma poltrona ou a firmeza de seus passos ao atravessar uma rua movimentada em um dia comum? Para muitos, esses gestos são automáticos, quase invisíveis, mas a verdade é que eles carregam o segredo mais profundo sobre quanto tempo e com que qualidade você ainda viverá. Existe um perigo silencioso que não aparece em exames de sangue comuns, nem é detectado por estetoscópios, mas que está drenando sua autonomia a cada dia que passa. A fragilidade oculta nos seus membros inferiores. Quando as pernas começam a hesitar, não é apenas o corpo que envelhece, é a sua liberdade que começa a se despedir sem que você perceba o aviso biológico. Este não é um alerta sobre estética ou condicionamento físico passageiro, mas sobre o pilar central que sustenta sua dignidade e impede que você se torne um prisioneiro do próprio lar nos próximos anos. A ciência moderna acaba de confirmar algo que muda completamente a nossa percepção sobre o envelhecimento humano. A força das suas pernas é o indicador biológico mais preciso de longevidade, superando até mesmo a saúde cardiovascular em certos contextos de risco. Se você sente que seus passos estão mais curtos ou que precisa apoiar as mãos nos joelhos para se levantar de superfícies baixas, você está diante de uma descoberta poderosa que pode salvar sua vida ou condená-la à dependência total. Este roteiro não é apenas um guia de exercícios, mas uma revelação estratégica sobre como transformar seus músculos em um verdadeiro seguro de vida contra a invalidez precoce. Vamos explorar como retomar o controle total sobre sua base física, garantindo que você possua a potência necessária para não apenas sobreviver ao tempo, mas para caminhar com elegância, segurança e uma autoridade que poucos conseguem manter após os 60 anos de idade. Frequentemente, aceitamos o cansaço ao subir um lance de escadas ou a leve instabilidade ao caminhar como partes inevitáveis e naturais do processo de envelhecimento humano. No entanto, essa aceitação passiva esconde um fenômeno biológico perverso que afeta milhões de brasileiros silenciosamente: a erosão da massa muscular, conhecida tecnicamente como sarcopenia. Após os 60 anos, o que antes era apenas uma sutil mudança na forma física transforma-se em um marcador crítico de sobrevivência, pois os músculos das pernas funcionam como verdadeiras usinas metabólicas e estabilizadoras. O perigo real reside no fato de que essa perda não dói. Ela simplesmente retira, centímetro por centímetro, a sua capacidade de se locomover com autonomia. Ignorar esses sinais é permitir que a base do seu edifício biológico comece a ruir, comprometendo não apenas sua mobilidade, mas sua capacidade de viver sem depender de auxílio externo constante. Biologicamente, o corpo que ultrapassa a marca das 6 décadas enfrenta desafios específicos que tornam as pernas particularmente vulneráveis ao declínio funcional e estrutural. Um dos processos mais críticos é a redução drástica das fibras de contração rápida, as chamadas fibras do tipo 2, responsáveis por movimentos explosivos e reações imediatas diante de imprevistos. Sem essas fibras, o reflexo necessário para evitar uma queda após um tropeço acidental torna-se lento e ineficaz, aumentando drasticamente o risco de fraturas graves. Além disso, surge a resistência anabólica, um estado onde o organismo encontra imensa dificuldade em transformar os alimentos consumidos em tecido muscular novo e funcional. Essa mudança significa que o seu corpo começa a consumir a própria estrutura para manter funções básicas, resultando em uma infiltração de gordura dentro do músculo, o que reduz severamente a qualidade da força, mesmo que o volume pareça mantido visualmente. A razão pela qual esse assunto permanece tão negligenciado nas conversas cotidianas sobre saúde é a falsa percepção de que caminhar levemente é o suficiente para manter a vitalidade. Embora o movimento seja fundamental, a ciência da longevidade demonstra que a simples locomoção contemplativa não protege contra a perda de potência que ocorre nas profundezas das fibras musculares dos membros inferiores. Quando as pernas perdem sua capacidade de gerar força rápida, o cérebro começa a reduzir a confiança no equilíbrio, criando um ciclo vicioso de medo e imobilidade que acelera o envelhecimento cognitivo.
É fundamental compreender que a saúde das suas pernas dita o ritmo do seu coração e a clareza da sua mente, formando uma tríade inseparável de poder físico. Entender essa dinâmica biológica é o primeiro passo para retomar as rédeas do seu destino, transformando a fragilidade iminente em uma base sólida de resistência e força renovada para as próximas décadas. O conflito central que enfrentamos não é apenas a passagem do tempo, mas a forma perigosa como negligenciamos a perda de potência muscular sob a justificativa de que estamos apenas ficando mais lentos. Esse erro silencioso, muitas vezes encorajado por uma cultura que espera que o idoso se torne cada vez mais sedentário, é o gatilho para um declínio funcional devastador. Ao deixarmos de desafiar nossos músculos, estamos involuntariamente abrindo mão da nossa soberania física e permitindo que a fragilidade se instale como uma hóspede indesejada. A dificuldade de carregar as compras ou a necessidade de buscar apoio para se levantar do sofá são gritos de socorro do seu sistema músculo-esquelético. Se você não agir agora para interromper essa inércia, o custo será a perda gradual da sua liberdade de escolha e o início de uma jornada marcada pela insegurança e pelo medo constante de se movimentar sozinho. O que está em jogo aqui é muito mais do que a capacidade de caminhar. Trata-se da manutenção da sua dignidade e da prevenção do temido ciclo da fragilidade humana. Quando as pernas perdem sua força, a autonomia desaparece e surge o fantasma da dependência familiar, onde cada tarefa simples se torna um desafio insuperável que exige a ajuda de terceiros. Esse enfraquecimento físico gera um impacto em cascata que atinge a mente, pois a imobilidade reduz o estímulo sensorial e acelera o declínio cognitivo, tornando a vida social cada vez mais restrita e solitária. O medo de sofrer uma queda e acabar em uma cadeira de rodas ou em uma cama de hospital não é apenas um receio infundado, mas uma realidade estatística para aqueles que ignoram a saúde muscular. Manter pernas fortes é a única barreira real que separa uma velhice vibrante de uma vida limitada pela fragilidade. O primeiro sinal de que sua base física está perdendo a batalha contra o tempo é sutil e, por isso, extremamente perigoso: a diminuição gradual da sua velocidade de marcha. No mundo da medicina geriátrica, a velocidade com que você caminha é considerada o sexto sinal vital. Tamanha é sua precisão em prever complicações de saúde futuras e até riscos de internação hospitalar. Quando você percebe que outras pessoas da sua idade começam a ultrapassá-lo na calçada, ou que você precisa de mais tempo para cruzar uma faixa de pedestres, seu corpo está enviando um alerta biológico de que a potência muscular está em declínio. Esse atraso não é apenas uma questão de ritmo, mas uma evidência clara de que a comunicação entre o seu sistema nervoso e os músculos das pernas está se tornando menos eficiente e mais lenta. Ignorar essa mudança é o primeiro passo para aceitar uma velhice marcada pela fragilidade. Outro marcador fundamental de autonomia é o chamado teste da cadeira, uma avaliação simples que revela a verdade sobre a força dos seus quadríceps e glúteos de forma imediata. Se você sente a necessidade constante de usar os braços para se impulsionar para cima ao levantar de um sofá, ou se desaba bruscamente ao tentar se sentar, suas pernas estão falhando em sua função primária de suporte. A musculatura profunda, responsável por estabilizar o quadril e sustentar o peso do tronco, está perdendo a capacidade de gerar torque, o que sobrecarrega as articulações dos joelhos e da coluna lombar. Este sinal de falência funcional iminente é o prelúdio para quedas que poderiam ser evitadas se a musculatura estivesse devidamente condicionada. Compreender que a força para se levantar sem auxílio manual é a fronteira entre a independência total e a necessidade de um cuidador é essencial para sua sobrevivência física. A consequência direta de ignorar esses sinais sutis é a evolução rápida para um padrão de caminhada instável, conhecido como marcha arrastada, que aumenta drasticamente o risco de tropeços fatais. Quando o cérebro percebe que as pernas não têm mais a força necessária para sustentar o equilíbrio dinâmico, ele instintivamente encurta o passo e reduz a altura do pé em relação ao solo. Essa estratégia de defesa do organismo, ironicamente, torna você muito mais vulnerável a qualquer irregularidade no piso ou tapetes soltos dentro da própria casa.
O medo de cair começa a se instalar no subconsciente, levando o indivíduo a evitar atividades sociais e a se isolar cada vez mais em ambientes controlados e limitados. O que começa como uma leve lentidão termina como um colapso da confiança física, transformando o mundo exterior em um lugar hostil e perigoso para quem não possui pernas fortes e confiáveis. Para entender por que as quedas se tornam tão perigosas após os 60 anos, precisamos olhar para as fibras musculares do tipo 2, também conhecidas como fibras de contração rápida ou de explosão. Diferente das fibras de resistência, que usamos para caminhar longas distâncias, as fibras de tipo 2 são aquelas que entram em ação quando precisamos de um movimento súbito e vigoroso. Elas são a nossa primeira linha de defesa biológica. São elas que permitem que você estenda a perna rapidamente para recuperar o equilíbrio após um deslize inesperado em um piso úmido. Infelizmente, o processo de envelhecimento natural prioriza o sacrifício dessas fibras em favor das de resistência, o que resulta em uma perda de agilidade que muitos confundem com falta de reflexo cerebral. Sem a potência dessas fibras, seu corpo perde o airbag natural que previne o impacto direto dos ossos. A mecânica de uma queda em um corpo fragilizado é um evento de alta energia que o organismo idoso muitas vezes não consegue absorver sem sofrer danos estruturais graves e permanentes. Quando um tropeço ocorre e a musculatura da perna não reage com a velocidade necessária para reposicionar o centro de gravidade, todo o peso do corpo é projetado violentamente contra o solo. É nesse momento crítico que a densidade óssea e a massa muscular agem em conjunto para tentar evitar a temida fratura do colo do fêmur, um evento que muda trajetórias de vida. Recuperar a funcionalidade dessas fibras rápidas não é apenas uma questão de desempenho atlético, mas uma estratégia de segurança neurológica que reabilita a sua capacidade de responder a imprevistos físicos. Fortalecer essas fibras específicas é como atualizar os freios e o sistema de estabilidade de um veículo, garantindo sua segurança. Antes de avançarmos para as estratégias nutricionais que sustentam essa estrutura física, eu gostaria de fazer uma breve pausa para reconhecer o seu compromisso com a sua própria saúde e longevidade. Se você chegou até este ponto do vídeo, é sinal de que faz parte de um grupo seleto de pessoas que não aceita o declínio como um destino inevitável, mas busca o poder da prevenção ativa. Quero convidar você a compartilhar sua experiência aqui nos comentários. Você já sentiu alguma dificuldade recente ao se levantar ou percebeu suas pernas mais cansadas do que o habitual? Sua participação ajuda a fortalecer nossa comunidade de idosos ativos e conscientes que buscam viver com dignidade. Aproveite também para se inscrever no canal e ativar as notificações, garantindo que você receba sempre as orientações fundamentais para manter sua autonomia e lucidez enquanto constrói uma velhice vibrante e repleta de vitalidade. Não adianta apenas treinar as pernas se você não fornecer ao seu organismo o combustível correto para superar a barreira da resistência anabólica, um desafio biológico real após os 60 anos. O corpo idoso torna-se menos eficiente em processar as proteínas consumidas, exigindo que cada refeição seja estrategicamente planejada para sinalizar ao músculo que é hora de se reconstruir e se fortalecer. Enquanto um jovem consegue manter sua massa muscular com doses baixas de aminoácidos, o indivíduo obeso maduro precisa de uma concentração maior e mais frequente para ativar o processo de síntese proteica muscular. Sem o aporte correto de nutrientes fundamentais como a leucina, mesmo o exercício mais intenso pode resultar em perda de massa, um processo chamado de catabolismo, onde o corpo consome os próprios tecidos para sobreviver. Alimentar-se para a longevidade exige precisão técnica e o entendimento de que a proteína é essencial. Além da quantidade total de proteína, o segredo para vencer a sarcopenia reside no tempo exato da ingestão nutricional, criando janelas de oportunidade para que o músculo absorva o máximo de nutrientes possível. Distribuir a proteína de forma equilibrada ao longo de todas as refeições do dia, em vez de concentrá-la apenas no jantar, é a estratégia mais eficaz para manter um estado anabólico constante e protetor.
Especialmente após o estímulo físico, o corpo clama por aminoácidos que consigam reparar as microlesões geradas pelo esforço, transformando o cansaço em tecido muscular novo e muito mais potente. Ignorar essa necessidade bioquímica é como tentar construir uma muralha de proteção sem ter cimento suficiente para unir os blocos de pedra. Ao dominar o seu metabolismo proteico, você garante que cada esforço feito seja devidamente recompensado, com pernas mais firmes, ossos mais protegidos e um sistema imunológico capaz. Muitas pessoas acreditam erroneamente que caminhar 30 minutos por dia é o ápice do cuidado com a saúde das pernas na terceira idade, mas a ciência moderna discorda frontalmente dessa visão. Embora a caminhada seja excelente para a saúde cardiovascular e o bem-estar mental, ela falha em estimular as fibras de força e potência, que realmente protegem você contra a fragilidade funcional. O diferencial entre um idoso que mantém a independência e um que se torna dependente é a capacidade de aplicar força com velocidade, um conceito conhecido como treinamento de potência muscular. Ao mover uma carga ou o próprio peso corporal com uma intenção de rapidez, você obriga o sistema nervoso a recrutar unidades motoras que permaneciam adormecidas e inativas. Esse estímulo é o que diferencia um músculo apenas estético de um músculo funcional que sustenta o corpo em situações de desequilíbrio físico. O treinamento de potência atua diretamente na comunicação neuromuscular, a ponte invisível que conecta as ordens do seu cérebro às reações imediatas das suas coxas, panturrilhas e pés durante o movimento. Com o passar das décadas, essa fiação elétrica interna tende a sofrer desgastes que tornam os movimentos mais lentos e menos precisos, aumentando o risco de acidentes domésticos e quedas na rua. Ao realizar exercícios que exigem controle e aceleração, você está, na verdade, realizando uma manutenção profunda no seu sistema nervoso central e periférico, melhorando a propriocepção e a noção espacial. O benefício de corrigir essa falha de comunicação é a recuperação imediata da agilidade e de uma sensação de segurança que muitos pensavam ter perdido para sempre com a idade. Não se trata apenas de ficar forte, mas de tornar-se um indivíduo rápido e responsivo, capaz de navegar por qualquer ambiente. Considere a trajetória de dois homens, ambos com 70 anos, que escolheram caminhos distintos para a manutenção de suas bases físicas ao longo do tempo. Jorge acreditava que a caminhada leve era suficiente, mas, gradualmente, começou a sentir-se inseguro em calçadas irregulares, limitando seus passeios ao redor do quarteirão por medo de quedas acidentais. Hoje, ele depende do apoio de terceiros para caminhar em locais desconhecidos, vendo sua liberdade encolher a cada dia que passa. Por outro lado, Alberto encarou o treinamento de força como prioridade inegociável em sua rotina diária. Mesmo começando após os 60, fortaleceu suas pernas ao ponto de viajar sozinho, carregar malas pesadas e subir escadarias históricas sem hesitação alguma. Enquanto Jorge vê seu mundo se fechar devido à fragilidade muscular progressiva, Alberto continua explorando novos horizontes com total autonomia. Essa diferença de destino não foi obra do acaso biológico. É fundamental compreender que o envelhecimento do corpo humano não ocorre de forma aleatória ou por uma simples questão de azar, mas sim como o resultado de uma soma silenciosa de decisões diárias. Cada vez que você escolhe o movimento consciente em vez do repouso excessivo, você está enviando uma mensagem poderosa para as suas células, ordenando que elas mantenham a estrutura e a funcionalidade. O declínio físico não é um evento súbito que nos atinge durante o sono, mas um processo progressivo que se alimenta da inércia e da falta de estímulos corretos ao longo de décadas. Ver as pernas apenas como ferramentas de locomoção é um erro de percepção. Elas são o termômetro da sua vitalidade interna e da sua capacidade de resistir às pressões do tempo. Ao cuidar da sua base física, você cultiva uma filosofia de respeito pelo próprio corpo. Embora o cenário de perda muscular pareça assustador, a biologia humana carrega uma promessa de recuperação que nunca expira, independentemente da sua idade cronológica no momento. É verdade que ignorar a fraqueza nas pernas abre as portas para a dependência física e o medo constante de quedas, mas o seu corpo possui uma plasticidade muscular impressionante,
esperando ser despertada por estímulos corretos. Você não está condenado à fragilidade apenas porque as décadas passaram. Cada movimento consciente e ajuste na nutrição funcionam como um comando de renovação estrutural. Ainda há tempo de sobra para reverter o declínio e retomar o controle total sobre sua base física, transformando a insegurança do passo em uma firmeza renovada que protege sua dignidade. Mudanças simples geram impactos reais e imediatos, garantindo que sua velhice seja um período de poder, autonomia e vitalidade renovada. Se você optar por ignorar esses sinais de enfraquecimento muscular e permitir que a inércia dite o ritmo dos seus próximos anos, as implicações serão severas e progressivas para a sua saúde. A perda da mobilidade não é apenas uma limitação física, ela é o prelúdio para o declínio cognitivo acelerado, pois um corpo parado deixa de enviar estímulos vitais ao cérebro, atrofiando também a agilidade mental. A dependência familiar torna-se uma realidade amarga, onde a necessidade de auxílio para tarefas básicas de higiene e deslocamento retira sua privacidade e abala sua autoestima profundamente. Hospitalizações frequentes devido a quedas transformam a rotina em uma sucessão de leitos frios e medicamentos pesados. Em contrapartida, quem escolhe agir preventivamente hoje constrói um cenário de liberdade absoluta, onde a firmeza nas pernas garante o direito de ir e vir sem pedir permissão a ninguém, mantendo a vida vibrante. Talvez a revelação mais surpreendente e contraintuitiva sobre a saúde das pernas seja o fato de que a força muscular é um preditor de sobrevivência mais fiel do que a massa muscular visível. Você pode ter pernas que parecem volumosas, mas se esse volume for composto por gordura infiltrada entre as fibras, sua proteção contra a fragilidade será quase nula. O item mais ignorado da nossa lista não é o quanto você levanta, mas a rapidez com que executa o movimento. A potência muscular é o verdadeiro escudo biológico contra o hospital. Outro ponto de virada fundamental é compreender que o treinamento de pernas não beneficia apenas os membros inferiores, mas regenera as conexões neurais que mantêm o cérebro jovem. Ao fortalecer sua base, você está, literalmente, blindando sua mente contra o declínio cognitivo e garantindo agilidade. Para colocar todo esse conhecimento em prática hoje, você pode realizar uma autoavaliação simples. Cronômetre quanto tempo leva para levantar e sentar de uma cadeira firme 5 vezes sem usar as mãos. Se o tempo for superior a 12 segundos, suas pernas enviam um sinal claro de que precisam de fortalecimento imediato para evitar instabilidades futuras. Além dos testes, incorpore potência intencional à sua rotina, focando na velocidade da subida sempre que se levantar de qualquer superfície. Use controle ao sentar, mas levante-se com vigor e propósito. Reconheça o seu esforço em se manter informado até aqui e, se você sente que esta mensagem pode ajudar alguém que ama a manter a independência, compartilhe este conteúdo com essas pessoas. Esses pequenos ajustes garantem que cada refeição nutra suas fibras musculares, transformando sua rotina em uma prática de longevidade. Chegamos ao fim de uma jornada que, espero, tenha transformado sua percepção sobre o próprio corpo e sobre o que significa envelhecer com verdadeiro poder e consciência. Compreendemos que a força e a estabilidade das suas pernas não são apenas detalhes físicos, mas o alicerce absoluto da sua autonomia, dignidade e liberdade para as décadas que virão. Daqui para frente, observe cada passo e cada movimento como uma oportunidade de reafirmar sua independência, lembrando que pequenas decisões diárias, como priorizar a proteína e desafiar sua potência muscular, moldarão a qualidade da sua vida futura. Você prefere ser o senhor de seus próprios movimentos ou um espectador passivo da própria fragilidade? Deixe seu comentário sobre qual dessas estratégias você começará a aplicar hoje mesmo. Inscreva-se no canal para fortalecer nossa comunidade e compartilhe este vídeo com quem você ama.